Oi, tudo bem? Bem-vindo ao 6º episódio do Family Podcast, uma iniciativa da Girassol Family para ajudar casais, para ajudar nessa relação que envolve o relacionamento a dois e ajudar também nesse relacionamento da família como um todo, que sejam os filhos e sejam os outros envolvidos nesse processo todo. Bom, hoje a gente trouxe aqui o Cauê Samar, querido amigão, parceiro, que calhou de estar aí junto com a gente em Florianópolis. A Ingrid hoje vai fazer parte do conjunto aqui de pessoas que vai falar um pouquinho, até porque o tema principal, o Cauê vai falar um pouquinho sobre ele já, mas a Ingrid também vive esse aspecto que o Cauê traz pra gente, que vai ajudar muito esse relacionamento, ou esses relacionamentos, ou quem estiver assistindo com a gente. Bom, vamos lá. Vamos lá, Cauê. Contigo. Olá a todos, meu nome é Cauê, tenho 36 anos, sou terapeuta vibracional. Trabalho com algumas técnicas como Theta Healing, constelação familiar, terapia multidimensional, enneagrama. Sou também instrutor de Theta Healing, dou formações iniciais para quem gosta dessa técnica e um verdadeiro apaixonado aí pelo autoconhecimento. Dá para se dizer, uns 7 anos eu tenho mergulhado bastante em processos, cada vez me apaixono mais por isso e me sinto mais apaixonado ainda de poder compartilhar e trazer um pouco disso para vocês. É Legal, isso. aí. Sou a Ingrid, esposa do Celso, mãe e Theta Healer também. Vamos embora. É isso. Para quem não sabe, eu e o Cauê, a gente vem de uma amizade não tão antiga, né, Cauê? Mas a gente se conheceu em esses processos da vida do autodesenvolvimento. E por afinidades de alma, hoje a gente tem uma certa amizade legal. Então acho que isso permite a gente poder abrir certos aspectos aqui e abrir um campo que seja bastante confortável para isso tudo, né? Que a gente vai discutir. É um tema para iniciados, né? Eu diria assim. Eu gosto até de fazer essa abordagem dessa forma para a gente não se conter. Então aquilo que vier, que se apresente ao campo, a gente segue assim. Bom, o tema é relacionamentos, né? A gente fala muito em iluminar relacionamentos, né? E os aspectos e as técnicas que possam ser aplicadas nessa direção. E o Cauê já vem trabalhando há alguns anos, né, Cauê, ajudando pessoas nas várias frentes, inclusive nesses aspectos, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como é isso tudo para você, esses trabalhos que você faz efetivamente, aquilo que aparece nesses trabalhos. Traz um pouquinho desse horizonte pra gente aí. Eu diria que sem dúvida, né, o tema relacionamentos aí é o top one, né, o que eu mais recebo diariamente, né, pessoas com questões. Porque eu percebo que os relacionamentos, eles invariavelmente trazem para a superfície todas as nossas questões não resolvidas, aspectos sombras, né, quando eu lido com o outro. E quanto maior esse nível de intimidade, mais essas sombras acabam vindo para a superfície. E eu percebo que um dos grandes pontos nessa relação a dois, né, se dá muito a partir da carência, que cada um individualmente traz. Eu gosto sempre de iniciar, né, trazendo uma perspectiva mais metafísica, né, de onde vem essa carência, né? Então, mais ou menos para didatizar, eu gosto de trazer uma ideia de, imaginem que antes de nós encarnarmos aqui, né, imagina que nós estávamos plenamente conectados ao todo, né? A fonte, nós enquanto almas reconhecíamos todo o nosso potencial, tudo que nós somos, a plenitude do nosso ser. Só que quando nós encarnamos na realidade física, há uma grande, inicialmente, uma queda de consciência, né, encobertos pelo véu da ilusão, a gente acaba esquecendo todo o nosso potencial e experiencia uma sensação de desconexão da fonte. Claro que é só uma sensação, porque em essência é impossível nós não estarmos conectados a elas, sermos aceitos e amados por elas. Mas, na realidade física, o que acontece é essa experiência assim que a gente cai aqui. E logo em seguida, né, conforme a gente vai crescendo, né, imbuído nessa sensação de separação, o que a nossa criancinha acaba fazendo é enxergando nos pais essa oportunidade de reconexão, né? Como se os nossos pais literalmente se tornassem essa fonte, Deus, né? E é muito comum a nossa criancinha criar uma ideia, confundir amor com aprovação. Então a criancinha acaba regulando muito a forma dela agir com a aprovação dos pais. E toda vez que ela se sente rejeitada, ela reexperiencia essa sensação de estar separada, desconexão, de ter algo errado com ela, e assim vão se criando essas carências. Ela não entende que aquilo é um processo de educação, porque uma criancinha não tem a capacidade, né, de
de cognizar, não tem uma estrutura de ego formada ainda para compreender que aquilo é um não que ela precisava receber, ela acaba levando tudo isso de uma forma emocional muito intensa, né? Porque até fisiologicamente falando, o nosso sistema límbico aí, que é a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções e sentimentos, ele se forma, eu não lembro agora, mas completamente é 6 meses ou no máximo 1 ano de vida. Enquanto que o córtex, que é a parte que consegue racionalizar, entender as coisas de uma forma mais sistemática, vai terminar de se formar lá na adolescência. Então a nossa criancinha é alguém que sente muito e pouco entende o que está acontecendo. E nesse processo de educação, nessas várias reprovações que ela vai recebendo dos pais, ela vai nutrindo infinitas carências, ela não se sente amada. Uma reprovação para uma criancinha é como se fosse uma morte, sabe? Tem algo errado comigo. E esses vários buracos e marcas que vão sendo registrados na infância, naturalmente vão sendo levados lá para a vida adulta. Então é muito comum nós chegarmos em um relacionamento cheio de buracos e carências, e claro, isso acontece muito no nível inconsciente, esperando que o outro nutra isso, que o outro compense isso. Só que naturalmente isso não vai acontecer, né? Porque por mais que o outro se esforce, se estribuche para suprir algo, aquilo vai ser momentaneamente, embora ele não vai estar disponível para mim, e aí que surge, né, o apego, cada vez mais, né? Porque vamos botar assim, lá no início do relacionamento, aquela pessoa vem e supriu aquele vazio, eu me senti aceito e amado, ela supriu alguma coisa lá que eu senti que eu não recebi dos meus pais. E aquilo me dá uma sensação de quero mais. Pô, me senti cheio, só que isso dura pouco tempo. E aí eu quero mais, e mais, e mais. E se o outro não me traz isso novamente, eu começo já a entrar num jogo de culpa, né? E aí as grandes dificuldades do relacionamento começam a surgir. É como se a gente estivesse sempre buscando lá fora o que a gente deveria estar buscando aqui dentro, né? E a gente acaba mirando lá fora e tentando encontrar algo que a gente não encontra aqui. É mais ou menos isso, né? É, exatamente, porque, ok, na infância seria sim responsabilidade dos pais dar e nutrir esse amor, mas nós sabemos que enquanto humanos nós temos infinitas carências, pontos falhos, nós temos uma enorme dificuldade de dar amor para nós mesmos. Os nossos pais têm uma enorme dificuldade de se amar. Imagina levar isso para o outro. Né? Então, naturalmente, eu diria que quase 100% de todos nós viemos com vários buracos que não foram preenchidos lá. Quando nós nos tornamos adultos, aí essa responsabilidade passa para nós. Somente eu posso dar o que a minha criança interior precisa. E é muito do que eu trabalho nas minhas sessões, nas formações que eu dou de Theta Healing. A gente faz muitas dinâmicas de acolhimento da criança interior, liberação de memórias emocionais, choques, traumas. Conforme mais eu vou me nutrindo desse auto-amor, né, do tão falado amor próprio, com menos necessidade eu fico de esperar algo do outro, porque já está preenchido, já está cheio aqui. Aí o outro, quando chega na minha vida, ele chega para compartilhar, não para compensar um buraco que só cabe a mim preencher. Assim, eu vou trazer uma pergunta, uma visão, e é pergunta mesmo, tá? A gente fala de um crescimento como criança, onde a gente tem um preenchimento externo feito pelos pais, pelo pai, pela mãe. Em alguns casos nem isso existe, mas naqueles casos em que existe, em algum momento eu começo a me desconectar disso, mas eu começo a sentir falta disso também. E aí entra essa carência emocional que pode virar carência efetiva no relacionamento, é mais ou menos por aí. Exatamente, né? Essa carência que não é suprida lá, inconscientemente a gente busca isso em vários lugares, né? Me dá o que falta aqui, me dá o que falta aqui. E toda vez que isso não acontece, é como se eu revivesse a mesma falta lá da infância. É uma dor carregada já de um emocional que ficou registrado na minha psique, no meu campo eletromagnético, então eu vivo aquilo com uma dor aumentada, inclusive. Você hoje é constelador e é teta, certo? Mas você trabalha com teta, não necessariamente a constelação, ela agrega ao seu processo, né? Porque quando a gente olha para isso, eu vejo muitas questões sistêmicas envolvidas nisso, amarras sistêmicas, amarras energéticas. Como é que você traz isso pro dia a dia do atendimento mesmo? Quando aparece alguém que está com essa questão afetiva tão forte, mesmo às vezes casado, se relacionando, mas está externalizando demais, buscando fora demais aquilo que está faltando dentro. Como é que você costuma trabalhar essas questões dentro de um atendimento?
Então, eu uso essas duas técnicas quase que são como uma dança, né? O meu atendimento mesmo é um processo muito intuitivo, eu me coloco simplesmente como um canal e conforme a necessidade vai se apresentando, eu vou usando essas técnicas. É meio difícil separar elas. Confesso que até eu já nem sei o que eu estou usando ali, simplesmente está indo e no fluxo, né? Porque para mim hoje, depois de que tu acaba entrando nesse olhar mais sistêmico, que é o que a constelação traz, né? Eu percebo que o mundo das terapias, não só o mundo das terapias, mas como um todo, né, já foi o tempo que a gente olhava a outra pessoa como um indivíduo, separado, único. Não, ele pertence a algo maior. No primeiro momento, o que é esse algo maior? É o coletivo do sistema familiar dele. Então, só pelo fato de nós estarmos encarnados, né, pertencendo a uma família, imagine que há uma mente estendida, uma mente que compreende todo esse sistema familiar. E só pelo fato de eu fazer parte dele, eu trago no meu inconsciente todas as questões desse sistema familiar. Sistemas de crenças, memórias, traumas, por vezes uma tataravó, vamos até dar um exemplo, né? Vamos supor que alguém chega para mim com uma dificuldade no amor. Quando vê alguém traz uma ideia de que, nossa, eu sou muito insegura, eu sou muito controladora, quando eu vou ver, eu já abafei ele, eu quero controlar, eu tenho medo que ele vá embora, se ele não me responde uma mensagem de noite, eu entro em pânico. Por vezes tu vai investigar e tu vai chegar numa memória emocional ou algo que vem a nível de campo morfogenético, né? O termo que a gente usa, que são todas essas memórias e traumas que ficam registradas do sistema familiar. Então, vamos supor que ao acessar o campo dessa pessoa, eu faço uma leitura intuitiva, né, usando o Theta Healing. Essa leitura intuitiva permite que eu acesse o campo eletromagnético dessa pessoa e ao acessar o campo eletromagnético dessa pessoa, eu acesso informações do inconsciente que nem ela tem consciência. E aí, de repente, nesse mergulho, eu me vem uma imagem, uma cena, eu sinto a presença de uma tataravó dela, uma bisavó, que lá atrás sofreu uma forte dor de separação, né, por conta do amor. Né? Vamos colocar aí que eram outros tempos bem diferentes. Né? Vamos supor que essa tataravó de repente encontrou um grande amor, viveu ali meses ou alguns anos com esse amor e de repente ele teve que ir para a guerra. Né? Foi embora e ela amava muito ele. Naquela época, eu costumo brincar, não tinha WhatsApp, né? Então imagina essa mulher acordar todos os dias com a esperança de ele vai vir ou não. Aí de repente se passam 1 ano, 5, 10, 20 anos de uma profunda dor sendo registrada nas células dessa mulher. E como eu disse, tudo isso fica registrado nessa memória do sistema familiar. Então, por mais que essa mulher que chegou para mim hoje na minha frente nem saiba da existência dessa tataravó, o campo dela traz essa memória de, talvez ali já possa ter sido criado uma crença, não só o trauma da separação, mas uma crença de que amor é igual a sofrimento. É impossível me realizar no amor. Uau. Eu posso perder quem eu amo a qualquer momento. É como se você tivesse isso registrado em você sem saber. E pelo fato de isso estar no teu campo eletromagnético, né? Então, eletro envia sinais, magnético atrai. Então, por mais que a gente se perceba aqui como alguma coisa sólida e material, na realidade, como a ciência já comprova há algum tempo, nós somos energia. O Cauê aqui, o Celso e ela não passam de um amontoado de átomos vibrando no cosmos. E essas crenças e esses traumas que eu trouxe, eles são pequenos amontoados que compõem esse meu campo. Então, o fato de ser um campo eletromagnético, a gente pode se imaginar como uma antena, enviando sinais para o cosmos e com receptores compatíveis que vão fazer com que eu atraia semelhante atrai semelhante. Portanto, se eu tenho a informação nesse meu campo de que eu posso ser abandonado por quem eu amo a qualquer momento, eu vou tender a atrair na minha vida agora essa mulher, mesmo não tendo nem conhecido essa tataravó, a reviver, a recriar uma nova situação, com um novo cenário, com novos personagens onde eu vou viver a mesma coisa. Porque isso foi algo não resolvido dentro dessa inteligência, desse sistema familiar. E essa própria inteligência faz com que todas essas questões não resolvidas venham à tona para dar uma nova oportunidade para isso ser solucionado. E aí essa mulher, de repente, vai atrair exatamente um homem que vai fazer ela reviver essa mesma coisa. De repente, talvez um homem indisponível que vai embora a qualquer momento e ela revive toda essa história. Ela não entende por quê, ela só vê o sofrimento, a ansiedade, os ciúmes, um descontrole que parece ser maior que ela. E de fato, por vezes é. E ela bota a culpa na sorte, né? Eu adoro trazer isso, eu não consigo não trazer, mas é aquela história de novo, né? Quando você pede um amor para Deus, ele vai te dar a oportunidade de você amar.
não efetivamente vai te entregar de bandeja o amor. E nesse caso é isso, né? Uma oportunidade que ele te dá de resolver de novo a mesma questão. E por vezes a gente não resolve porque tem questões internas nossas que a gente não consegue sair desse ciclo, porque está inconsciente. Disso que se trata a consciência em si, né? A gente trazer para a superfície certas questões que são limpas muitas vezes, não necessariamente de forma racional, né? A gente às vezes não traz tanto para a forma racional. Discute um pouquinho sobre isso, né? Alguns trabalhos de limpeza de crenças, eles são feitos no sentir, né? Não necessariamente numa esfera onde eu entendi o que está acontecendo. Mas se limpam histórias assim, né? E a importância disso para a nossa criação dos pequenos, inclusive, né, Ingrid? A gente em casa... Mas você falou de consciência, eu acho que a consciência é muito importante. Mesmo que a gente faça uma limpeza de crenças, mas que não seja muito consciente, a consciência vai fazer toda a diferença para mudar o sistema, né? Porque a gente está falando de sistema aqui. Eu acho que quando a gente fala de sistema, a gente precisa alterar esse sistema de uma maneira consciente, porque se a gente não altera de maneira consciente, a gente vai continuar repetindo inconscientemente, né? Como se fosse uma limpeza que não foi feita de forma que, se acontecer outro tipo de padrão que me leve para lá, por eu não ter trazido a consciência, eu não consigo trabalhar aquilo de novo, e volta. Isso, exatamente. O sistema ele tem um padrão de retorno, né? A gente percebe em movimentos assim que existem depois práticas a serem feitas para a pessoa conseguir manter aquela estrutura do que foi trabalhado, né? Tanto na constelação, o Teta, vocês me corrigem se eu estiver errado, imagino que também, né? A pessoa faz o trabalho, mas ela leva um dever para casa para poder sustentar aquela mudança, senão o sistema pega e traz de volta. E como é que é isso? Que tipo de atividade, prática que se faz após um atendimento onde você fez uma limpeza tão profunda ou reajustou um sistema tão afetado assim que, de certa forma, tem uma mudança carregada na vida da pessoa, né, a partir dali. Então, quando normalmente, né, a pessoa traz o que ela consegue compreender conscientemente, que foi, por exemplo, isso, me percebo ciumenta, controladora, e isso faz o movimento inverso, eu quero me realizar no amor, mas eu percebo que eu afugento ele, né? Então, qual é o meu trabalho ali é fazer uma varredura, vamos dizer assim, nessa estrutura inconsciente para identificar quais são as dinâmicas ocultas. O exemplo que eu dei agora, olha, é um padrão sistêmico, por mais que a gente tenha alcançado a raiz lá que foi a tataravó, pode ter certeza que a tataravó, a bisavó, a avó, a mãe repetiram algo muito parecido. Então, primeiro se traz para a luz. Olha, essa dinâmica tem origem aqui, lá, as Qual crenças. é o ponto de início mesmo? O ponto de início. É sempre importante ir no início. E é interessante, isso quer dizer que, de certa forma, a gente pode estar gerando algo que é um início para as futuras gerações também agora. Exatamente. Mas Uau. Exatamente. Só que normalmente, assim, o Theta Healing Havaiana, né, que é a canalizadora da técnica, ela traz que das nossas crenças, 90% são crenças genéticas. Ou seja, que não foram nem experienciadas por nós. É como se, quando nós, ao nascermos, querendo ou não, um download de todo esse sistema de crenças, traumas, memórias emocionais experienciados pelos meus ancestrais, e claro, indo um pouco mais longe pelo inconsciente coletivo, pela humanidade como um todo, fosse feito em mim. Então, sem nem saber pensar, vamos dizer assim, ou falar, eu já nasço com várias pré-definições da realidade, como do tipo, dinheiro é, casamento é, homens são, mulheres são, trabalho são, e com vários programas, porque a crença não é só algo que eu acredito, a crença ela cria, vai fazer com que eu crie na minha realidade algo que faça ela ser reforçada. Então um programa, eu já nasço meio que pré-prontinho, assim, uma coisa bem mecânica. Quando a gente fala, né, que a gente está agindo de forma muito inconsciente, deixando o nosso inconsciente levar, a gente só está repetindo programas que já existem dentro de nós. De uma forma mecânica, mesmo, sem nem saber, é que para nós, né, lá fora parece uma história nova, ok? Não, terminei esse relacionamento, agora eu estou me abrindo para o outro, é uma outra pessoa, mas é a mesma historinha. É o mesmo programa sendo recriado, até que eu pare, ganhe consciência disso, faça uma liberação acima de tudo de memórias, de choques e traumas, para que uma transformação seja alcançada. Porque a crença também, diferentemente do que se pensa, não é só uma palavrinha, como por exemplo, uma frase, o dinheiro é a raiz de todo mal, a gente escuta tanto por aí. Não, por trás de uma crença há muitas pessoas, normalmente ancestrais nossas, que viveram a experiência de o dinheiro ser a raiz de todo mal. Como por exemplo,
De repente uma família lá atrás, um pai dessa família morre, ele tem várias terras, só tem 8 irmãos, e quando vê, esses irmãos começam a brigar por conta dessas terras, até que chega ao ponto de um matar o outro irmão. O que é um grande abalo para essa família. E aí as células dessas pessoas registram essa informação de que dinheiro é a raiz de todo mal. Então, por trás de uma crença, normalmente há uma profunda dor. E quando a gente inicialmente ganha essa consciência, né, através das técnicas que eu uso muito o Theta Healing para fazer essa liberação do campo energético, desses traumas que ficam muitas vezes alocados no nosso corpo físico também, e solto isso, gente, eu sem medo de errar, eu percebo na hora, acessando o campo dessa pessoa, uma transformação, uma mudança. E ela ali também percebe, nossa, parece que saiu algo aqui, ou estou mais leve. É bem comum ela no corpo sentir essa transformação acontecer. Então, esses movimentos que a gente faz no Theta Healing, eu costumo falar e perceber que eles acontecem, sabe, na raiz, na sementinha de tudo que a gente é. E depois vão se desdobrando em demais níveis neurológicos, até chegar na nossa parte comportamental. Eu diria que naturalmente isso vai acontecer. Mas o ganho de consciência é tão importante quanto para a pessoa também conscientemente ficar atenta quanto a esses ímpetos, se porventura tentarem surgir de novo, ela dominar, governar, administrar esses comportamentos. E assim a transformação naturalmente vem. Uhum. Uau! Sim, agora me veio uma informação que até eu curto a Regina Tavares, que é outra pessoa que, no YouTube, e ela trabalha bastante o Ho'oponopono, que é uma outra técnica que não tem a ver com Theta Healing nem com constelação. E ela tem uma meditação bem legal que é a limpeza de DNA. E ela fala bastante a respeito sobre o DNA e quanto o DNA não é decifrado até hoje, né? Que o que se fala muito na ciência, 90% do DNA é lixo, mas como que 90% do DNA é lixo? Não sei se você já foi atrás disso, Cauê, eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando, né? O quanto a gente está carregando de mãe para filho, para bisavó, para tataravó, carregando esse DNA com essa história. E esse 90% lixo, é ele que está carregando? O que você acha, assim? Qual a sua percepção sobre isso? Então, a própria ciência, né, através de sabedorias aí como a epigenética, os campos morfogenéticos, já trazem essa ideia de que, porque inicialmente, pelo menos no coleginho lá, eu fui ensinado de que o que a gente herda da nossa família, né, são traços físicos ou uma doença, né? E essas ciências comprovam que nós herdamos tudo. Cada vivência, cada trauma experienciado por eles, em algum nível, compõe o meu campo. Né? E ainda assim, eu também já vi muita coisa, né, do quanto há mistérios aí sobre esse DNA, né? Mas a própria ciência também já tem visto muito que esse DNA é uma coisa muito mais maleável do que a gente imagina. Por exemplo, agora, enquanto a gente está trocando essa figurinha, essa ideia, de alguma forma nossas crenças podem ter sido moldadas, a gente está mudando essa estrutura de DNA que vai ser repassada para os nossos filhos e gerações posteriores. Então é algo muito mais maleável e ali está todo o registro de tudo. A humanidade inteira, ou talvez o cosmos inteiro, está presente nesse pequeno DNA, né, ou no campo morfogenético, que fica lá na nossa pineal, na célula mestre. Já vou falar que já estou sentindo. Estou sentindo aqui já. Legal, bem legal, então, muito legal. Claro, a ciência normalmente demora um pouquinho mais, vamos dizer assim, para trazer, para comprovar tudo isso que intuitivamente muitas vezes a gente experimenta, né? O legal da elevação da consciência é isso, que a gente começa a experimentar e começa a sentir a verdade, né? A nossa verdade. Nossa, essa é a verdade, essa é a minha verdade. E a verdade que vai sendo disseminada para outras pessoas que estão interagindo com a gente, né? Legal. A gente fala muito em programações já pré-estabelecidas que a gente carregou. E a gente tem algumas técnicas, né? A PNL é uma que é programação neurolinguística, mas eu brincaria que na verdade é uma desprogramação, porque na verdade é isso que a gente está buscando, né? A gente está buscando a gente dar liberdade para os nossos caminhos, para que a gente possa se livrar dessas amarras. Uma pessoa que carrega por questões genéticas, todo homem vai trair. Todo homem ele ama até certo ponto, mas ele só serve para me trazer um filho, ele não é alguém para se amar de verdade até lá na frente. Se a pessoa tem uma crença dessa e é forte, aparece, né, em sessões assim, até dói o ouvido quando aparece. Dói porque eu digo porque chama atenção, é como se fosse uma buzina tocando, né, para quem faz esse tipo de trabalho de atendimento, no momento de muita conexão, quando aparece esse tipo de tema, ele, é algo a ser trabalhado. Existe uma busca para desprogramar isso, né? E a partir dessa desprogramação, a gente passa a ter liberdade.
Porque a partir dali a gente não está preso mais em um modelo que nos obriga a ter uma vida naquela direção. E parece uma coisa absurda falar isso, mas é o fato. Né? A gente está programado geneticamente por gerações e gerações, porque há 2, 3 gerações atrás, 4, 5, dependendo de onde a gente acredita, isso foi amarrado e foi printado na nossa... É como uma prisão, né? Que louco isso. A prisão. Prisão pelas crenças. O autoconhecimento, ele, de certa forma, liberta nesse aspecto, né? O quanto a gente consegue, a partir de momentos e trabalhos como esse. Eu gosto muito do Theta pela força que ele tem e a velocidade que ele dá a resposta, assim como a constelação. São muitos os trabalhos que você precisa de muitas sessões, muitos acompanhamentos. O Theta, ele, para aquelas pessoas que já têm uma abertura para isso, a velocidade com que ele consegue acessar certos locais e fazer os ajustes necessários é fora de série, né? Não é uma coisa para você fazer toda hora naquele aspecto, né? É uma coisa para vir e dar aquela bazucada. Acertou a crença raiz, já mudou muita coisa, né? Sensacional. E funciona pra gente como não precisa necessariamente fazer com o outro, né, Cauê? A gente faz o auto-teta, posso dizer assim? É uma palavra que se usa? Autoatendimento. O autoatendimento funciona nesse sentido, né? Funciona em casa com os filhos, né? E tem uma questão interessante falando de crença que às vezes acontece em atendimento que eu já fiz, não deve ter acontecido com você já, mas existem situações que a pessoa está fazendo atendimento e ela descobre a crença raiz, mas ela não quer modificar aquela crença raiz, né? E a gente precisa respeitar esse livre-arbítrio. E a pessoa, não, essa crença eu não quero tirar, deixa ela aqui comigo, e ok, né? Mas a pessoa se conscientizou de que ela tem aquela crença aprofundada, né? Não sei como é que para você é isso no atendimento, se já veio essa situação para você? Que por vezes, quando acontece um grande apego a isso, normalmente a gente vai ver que está muito ligado a um movimento de honrar o meu sistema familiar. Tipo, é muito comum também chegarem homens, mas chegam mais mulheres para mim, que é como se elas sentissem uma forte culpa de ir além de até onde a mãe foi. Então, por exemplo, se ela a vida inteira percebeu a mãe dela não se realizando no amor, de repente por dinâmicas, né, na forma de se relacionar com o pai, aquela mãe sofria demais, parece que a sensação que essa filha tem é que se ela fosse além, fizesse algo diferente, ela estaria desonrando, ela estaria se separando, sendo ingrata pela vida, pelo que a mãe dela deu. Normalmente essas resistências acontecem muito nesse universo sistêmico, porque a gente carrega um amor, gente, de forma muito inconsciente às vezes de forma consciente gigantesco, principalmente pelos nossos pais e pela nossa família. Então fazer algo diferente, né, na constelação a gente chama isso até da má consciência, né? A boa consciência é aquela de eu repetir. Porque é como se eu me sentisse leve, ok, eu fiz igual a todos eles. O próprio Bert Hellinger, né, traz uma ideia de que os nossos valores são maior que a vida. Aí ele cita exemplos de, vamos pegar esses lugares, sei lá, faixa de Gaza, esses lugares onde há muito conflito e tudo mais. Ele traz uma ideia de que se eu nasço, se eu pertenço a determinado grupo, e aquele grupo tem um valor de que aquele outro grupo é ruim ou mal, a gente precisa exterminar ele, eu mato o outro sem culpa, com a consciência leve. Por mais que eu esteja atentando contra a vida. Então esse nosso ímpeto por pertencer, por ser um do meu clã, é maior que a vida, inclusive. E é normalmente esse ímpeto, né, de fazer diferente que faz com que a gente, não quero soltar isso, porque se eu soltar isso eu vou estar, me distanciando da minha origem, alguma coisa ruim vai acontecer, isso faz com que eu tente segurar, literalmente. Tá, mas só para eu entender, a boa consciência é uma consciência que, se eu fizer tudo bem, é bom para mim fazer, seguir. Então, a gente estava falando sobre isso, né? A gente estava discutindo o que é honra e o que não é honra, né? Porque existem certos movimentos sistêmicos, familiares, onde a gente vê certas questões que a gente fala, cara, a gente tem que tomar um certo cuidado porque eu posso estar, de certa forma, honrando algo que pode levar a gente para alguns espaços que a gente não necessariamente gostaria de ir. Mas a gente entrou numa discussão exatamente essa. Pô, mas e aqueles espaços são bons? Tudo bem honrar? Sim. É isso, né? É isso, sim. Porque na nossa família, né, a gente recebe tudo. Depois de receber tudo, encolher, integrar tudo como venho, aí eu sou livre para manifestar o que eu quiser. O que é bom eu posso manifestar, o que não faz muito sentido para minha alma eu vou fazer diferente.
E aí a consciência te permite escolher fazer diferente. Exato. É isso. Só que o fazer diferente nos custa a má consciência, vem com um pezinho. Então, romper padrões é uma coisa que pesa, traz uma culpa, dá um medinho Dói, de... né? Não, é por isso que é um movimento não tão simples, é por isso que rola tanta resistência. Mesmo conscientemente falando, você tem uma resistência forte para conseguir realmente sair daquilo ali. E às vezes você traz a consciência, acha que fez o trabalho e tem mais coisa por trás, segurando aí, né? Muito forte a amarra, né? Muito forte. Tem um exemplo bem legal disso que eu ia dar e aí me escapou, mas agora me veio de novo. Eu gosto muito das metáforas, né? Eu acho que elas acabam ficando registradas mais facilmente na nossa mente. Que é o meu instrutor de Theta Healing, né, numa das formações que eu fiz, ele contou uma história de uma sobrinha dele, eu acho, né? Que aí, não, uma avó dele estava mal no hospital, assim, meio que em fase terminal. E aí ele conta que a família, enfim, foi se reunir lá para ver ela e tudo mais, e ali surgiu uma netinha dessa avó. E, de repente, a netinha perguntou, vó, por que a gente corta o rabo do porco para botar no forno? E aí a avó meio que se surpreendeu, né, nesse momento aqui, essa pergunta inusitada, mas enfim, ela consultou as memórias dela, e ali ela lembrou que a bisavó dela, quando ia colocar o porco no forno, ela cortava o rabo para caber no forno, porque o forno era pequeno. Só que depois, as demais gerações, sem nem se perguntar, simplesmente cortavam o rabo e colocavam no forno, mesmo que hoje esse forno seja maior. Então, mesmo que eu tenha a possibilidade de ir além, inconscientemente, se eu não ganho consciência, eu vou no automático. Não, na minha família é assim. É assim que a gente faz. E simplesmente o rabo, entende? Mesmo que há uma possibilidade de expandir, eu sigo agindo de forma limitada. Isso é o padrão. Que me gasta energia, me gasta tempo. Olha que importante isso, né? Pra tudo, né? Decisões profissionais, né? Bem interessante. Uau, eu me veio muito essas questões físicas, né? A gente às vezes vai buscar muitas questões energéticas, mas no físico é possível perceber. A gente tem uma parte da arcada dentária que não se usa mais, o próprio siso, que hoje mais atrapalha do que ele realmente ajuda, e que tá aí, tá vindo. Ele teve uma utilidade no passado, mas ele vem ainda. Em algum momento essa carga genética vai sair, porque hoje não tem um uso maior. E a gente fica muito preso a carga genética, a gente fala de filhos também, né? Fisicamente tem questões nos filhos que aparecem que são uma carga genética. E assim, quando a gente vai falar dessas questões energéticas, de comportamento, amarras sistêmicas, é a mesma coisa, na verdade, né? Você sai um pouco desse âmbito daqui, dessa estrutura densa, e a gente sai para uma área um pouco mais sutil, mas é fato, a gente está carregando tudo isso, né? Com a gente. E se livrar, não diria se livrar, mas ressignificar isso, desamarrar isso de alguma forma, é um caminho para ter um futuro que seja mais iluminado, né? Numa relação, não só aquele primeiro momento, mas que permita a gente, quando avançar nessa relação, quando a gente percebe que tem algumas questões sistêmicas, e quando a gente fala de questão de relação, e a gente vai voltar muito lá atrás, a gente começa a voltar lá atrás, era totalmente diferente o tempo, né? Os tempos eram outros, né? A forma como o ser humano se relacionava mesmo dentro do casamento era diferente. E talvez não seja a forma como a gente quer se relacionar hoje. Só que a gente tem dificuldade de sair disso. O padrão acaba voltando. Sim. E aí eu queria agora, aproveitando essa deixa toda, sem nomes nem nada, mas ideias de alguns tipos de case assim, que você tenha que seja bem forte, assim, talvez algo que aconteceu em algum processo desse, um case que possa trazer, putz, olha, a pessoa fez um movimento relacionado a você trouxe já uma bisavó, mas talvez algum tipo de crença bem forte que possa ter aparecido em algum atendimento recente que você fez de relacionamento, que possa ser algo que possa estar aparecendo para mais alguém assim que está escutando, né? O case, assim, exemplo, eu tenho diversos exemplos, né, de pessoas que trazem esse tema de relacionamento com dificuldade, a gente faz algumas sessões e a pessoa simplesmente percebe que aquele relacionamento de fato não cabia mais para ela. Que aquele relacionamento estava muito casado ainda a essas crenças. Gente, tem um padrão de crenças assim que é quase que clássico. Chega uma mulher para mim, os homens traem, não é seguro confiar nos homens, homens são indisponíveis, então é muito clássica. Né? Os homens fazem as mulheres sofrer, é impossível me realizar no amor, né? Não seria justo
com as minhas ancestrais ou com a minha mãe eu me realizar no amor, são crenças assim, ó, dá pra dizer que é quase uma regra, entende? A partir do momento que a gente solta isso, né, eu tenho vários feedbacks que eu recebo, né, ou a relação parte para algo, para um movimento mais saudável, porque normalmente quando essa mulher faz esse movimento, ela compartilha isso com o parceiro, convida esse parceiro também a, assim como ela, olhar para o interior dele, olhar para essas carências, questões e padrões que ele também traz. Quando normalmente isso acontece, ou apenas uma conversa, né? Alguém aberto para um crescimento, por vezes uma conversa, uma explicação, né? um estreitamento da intimidade de cada um, permite sim uma mudança, não é necessariamente num contexto terapêutico, num trabalho de cura que isso vai acontecer. Claro que eu considero imensamente mais potente esse processo, né? Mas eu percebo facilmente que alguma mudança vem. Pós-atendimento, assim, por vezes em uma sessão, assim, ou o relacionamento vai para um outro lugar, né, pro feedback que elas me trazem, ou por vezes ele simplesmente finda e essa pessoa se abre para viver algo novo mais na frente. Mas no mínimo sair dessa esfera do sofrimento, né? Porque as crenças limitantes elas trazem essa característica, né, neurótica, né? Neurótico é aquele comportamento que nos leva ao sofrimento. Invariavelmente eu faço uma coisa ou outra, sofrimento. Uma volta ou outra, sofrimento. Então esses movimentos fazem com que a pessoa saia dessa... Interessante. É quase como se você trouxesse uma consciência para alguém de que talvez ela esteja em algum tipo de relacionamento porque o sistema puxou ela para lá e que invariavelmente ela precisa dar uma respirada para conseguir se reposicionar e se retornar para esse mesmo relacionamento, se possível, seja de uma forma consciente de que aquilo lá não vai mais levar para aquele lugar. Mas muitas vezes ela está percebendo que aquilo lá está forçando demais ela para aquele sistema antigo, então sai. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Por outro lado, ela pode perceber também que num relacionamento que não é necessariamente sistêmico, mas ela carrega crenças sistêmicas que podem estar fazendo ela não ser feliz. Ou ele também, né? Porque a gente está falando ela aqui, mas a gente tem infinitos casos de homens que também passam por essas questões. E percebe-se que a partir do movimento nesse sistema de crenças, ele ou ela consegue voltar para casa diferente, limpo, e se abrir para algo que estava ali o tempo todo e não estava conseguindo enxergar. É porque a relação com o outro, claro que tem também a motivação de fazer eu me realizar, bem-estar, dividir prazeres, né? Mas acima de tudo, enquanto alma, ela serve para revelar o nosso inconsciente. O meu inconsciente, por ser a parte consciente da nossa mente, ela equivale a 5% do que a gente é. O nosso inconsciente equivale a 95%. E a relação com o outro faz com que esses 95% inconscientes sejam revelados. Sejam revelados. Entende? Então, o outro, se eu estiver atento, consciente, presente, eu vou conseguir perceber tudo isso que está surgindo. Né? E sábio, para mim, é aquele que pega esse conteúdo, porque se mexeu comigo, se me trouxe um desconforto, né? Mexeu com o meu emocional, tem alguma questão minha para ser vista. Que não tem a ver diretamente com o outro. O outro apenas revelou algo pronto dentro de mim. E sábio é aquele que pega esse conteúdo e busca olhar, compartilha. A conversa, gente, é algo central para que um relacionamento prospere. Porque muitas vezes, né, a gente está um do lado do outro, a gente ama o outro e fica escondendo o que tu está sentindo, com medo de que o outro vai pensar, ou de que o outro supostamente possa se magoar, e eu fico, sabe, escondendo, o outro tem que adivinhar o que eu estou sentindo. Fica aprisionado nas crenças porque está com medo do que o outro está pensando. Muito legal que você falou dos 95% que estão escondidos, né? E quando a gente fala de relacionamento iluminado, é justamente isso, né? Iluminar esses 95%. Vai ter coisa que não é tão fácil enxergar, né? Que são as nossas questões que precisam ser resolvidas internas. Mas se a gente se abre para essa consciência e ilumina isso, o casal vai só prosperar no sentido de evolução espiritual, de consciência e de iluminação, de prosperidade, tudo isso, né? Muito legal. Eu vejo muito essa questão da conversa, a gente pratica bastante, né? Às vezes a gente apanha um pouquinho para poder trazer, apesar de tanto conhecimento, né? Estudar. Não é tão fácil olhar para os 95%. Não. Que dói. E aí vem uma questão muito importante também. A conversa, ela não precisa ser exatamente no momento que as coisas estão acontecendo, no calor, né? A gente tem que ter a consciência também que muitas vezes a gente precisa se retirar um pouco, para deixar baixar um pouco a poeira,
Permitir, inclusive, muitas vezes que o outro, que está às vezes num lugar que você está percebendo que a pessoa está num deslocamento, deixar ela estar num outro momento para poder ter a conversa. Então a conversa não é necessariamente só pegar o que você está sentindo e expor, mas aprender também a forma e o momento certo disso casar dentro do casal. Tem que acontecer, não pode ser alguma coisa que pode ser guardada e demorar demais, mas ela também pode ser feita num momento talvez mais adequado, né? Porque às vezes a gente sente certas questões, um certo atrito, e quando a gente percebe que na verdade esse atrito está vindo porque eu estou sendo ativado de alguma forma, isso acontece, tem acontecido muito comigo, tanto no relacionamento quanto nos filhos, né? Eu acho que a gente tem certas questões que ativam. Uhum. Eu primeiro preciso tentar entender o porquê que isso está me ativando, um pouco disso que a gente conversou. Então, às vezes é uma retirada, porque essa retirada vai me permitir, quando eu chegar para conversar, olha, isso está me ativando, eu esteja num lugar centrado. Porque senão fica os dois num lugar de baixa consciência também, e aí o relacionamento, a conversa não vai fluir. Vai ficar num espaço de enfrentamento. Vai perder energia nessa prisão toda, que é a prisão de crenças, fica perdendo energia discutindo essas crenças todas e sem olhar para o que é mais importante, né? Que é pro interior, né? Que são esses 95% que você falou, que eu adorei. E tem uma emoção que eu diria pra gente tomar muito cuidado quando a gente for expor isso que a gente está sentindo, que é a raiva. Eu tento perceber muito em mim, se tu percebeu que aconteceu algo, mexeu contigo. Normalmente a raiva é a primeira emoção que surge, porque a raiva é aquela emoção que quer mudar o exterior. Porque surgiu algo que eu não gostei, eu preciso mudar algo para me sentir bem. Então ela vem, ela surge ali, e se ela tiver, né, se a tua conversa, a tua fala tiver afogada, mergulhada nessa raiva, vai vir de um espaço mais distorcido, por vezes um espaço vingativo, um espaço de manipulação. Então, como o Celso falou, é muito interessante, e eu faço muito isso, né? Eu preciso, diante de um desafio, um dos primeiros movimentos é me recolher, eu buscar elaborar aquilo sozinho, sabe? Só respirar, meditar, ou até vai fazer outra coisa, deixa aquela poeira descer, porque é impressionante, quando essa raiva baixa, a clareza, a gente dá espaço para a clareza do que de fato aconteceu vir para a superfície. E aí eu vou conseguir comunicar para o outro o que realmente de fato aconteceu e sem um contra-ataquezinho, vamos dizer assim, porque a raiva faz a gente, eu tô machucadinho, então eu vou te machucar um pouco também. Por mais que nem eu trouxe, gente, o outro só revelou em mim algo que estava pronto. Não tem como o outro fazer eu me sentir de determinada forma. Não tem como ele pegar uma injeção assim, tu vai te sentir assim. Não, sou eu que me sinto dessa forma a partir do movimento do outro. Né? Tem uma metáfora que eu acho bem boa também, que é imagine um professor, né, que dá uma palestra para 10 pessoas, e aí no final dessa palestra, né, essas 10 pessoas se encontram ali para um coffee break, vamos dizer assim, e elas compartilham, de repente 4 delas dizem que odiei esse professor, sei lá, arrogante, isso, aquilo, mas os outros 6 alunos acharam o máximo. Então a pergunta sempre é sobre o professor ou sobre o universo interior que habita dentro de cada um? Então essa perspectiva de, descolar o outro do que eu estou sentindo. Não, isso aqui que eu estou sentindo sou eu, ok? Ele foi o gatilho e tudo mais. Se eu retirar o outro mesmo desse fato, para eu fazer essa elaboração interna, vai ficar muito mais fácil. Depois que eu compreendi isso, entendi isso, aí eu começo a pensar no outro e principalmente na forma que eu vou trazer isso para ele. E eu diria, acima de tudo, muito cuidado no culpar. Uhum. A culpa também, porque normalmente a gente foi meio que educado aí, se a nossa criança interior ferida faz muito esse movimento de manipulação, que é jogar uma culpinha, às vezes bem sutil, a gente é muito habilidoso nisso. Principalmente quando a gente está nessa energia da raiva e tudo mais. Para o externo. Tu me fez sentir assim, tu me invadiu, tira o tu. Eu me senti assim diante disso que aconteceu. Gente, é muito diferente, porque quando a gente vai nesse joguinho de culpa, a pessoa entra no espaço de defesa, ela entra numa autodefesa também, vai subir uma raiva nela também, ela vai querer contra-atacar. E fica uma coisa, uma nuvem negra, que a gente só lutando numa nuvem negra. E o que realmente importa, que é o nosso coração, a nossa conexão, não flui. A mudança, a transformação, o ganho de consciência não acontece. Eu lembro de uma conversa que a gente teve nos primeiros podcasts aqui com o João, ele trouxe um exemplo muito legal do flip chart, né, da gente estar muito treinamento, e ele falou assim, alguém bota o flip chart no chão. Eu botei o flip chart no chão, quando o outro tropeça, eu falo lá, tropeçou, não viu. Quando sou eu que tropeço, eu falo, quem foi que botou esse flip chart? É mais ou menos isso, né? E em casa é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente costuma querer sempre jogar no externo.
uma coisa que é nossa, né? Mesmo e a gente que vive com crianças é o tempo todo isso, né? A gente bota as coisas, deixa a coisa desarrumada, a criança vem, apronta, e a gente vai, pô, como é que ele... Mas Sim. como é que eu deixei Protagonismo, lá? né? E a gente é assim na relação, em qualquer espaço que a gente tem, né? Como é difícil, né, olhar pra si. É. É muito mais fácil olhar pra fora, né? Porque de fato é confuso para nós, né? Imagina o meu ego analisando a situação ali, eu tô de boinha, tô parado aqui me sentindo bem. Chega essa pessoa, ela toma uma determinada ação que mexe comigo, cara, é muito... Numa ação pessoa, apressada, claro, antes dela estar aqui na sala e ter falado isso, tava bem, ela chegou e não tá bem, o culpado é ela. Só que esse movimento não resolve nada. Nada. E ainda faz eu entrar nessa energia do conflito com o outro, né? E por mais que fisicamente, por vezes, eu tô sentado do lado do meu parceiro, os nossos corações estão muito distantes. E por vezes construindo historinhas e defesas, o que eu vou falar, o que eu não vou, o que não leva pra solução. É como se apagasse a luz, né? Apagou a luz, não chega mais nada. A Ingrid, ela tem uma habilidade hoje bem forte, assim, de me ajudar a sair de alguns lugares que eu entro, né? E muitas vezes ela guarda até alguns dias, né, Ingrid? Sim, sempre, né? Mas você também tem habilidade. Mas eu percebo, e é interessante porque às vezes ela dá o espaço e às vezes eu entro nesse ciclo, né, de velocidade, de querer fazer e tal. Eu entro num lugar que aí começa a atropelar, a Ingrid percebe, tenta me avisar tenta me avisar duas. Se não funciona, ela se recolhe, espera. À noite, às vezes, a gente até falou um pouquinho antes disso, né? Aí de repente cai a ficha, porra, tenta me avisar e eu não consigo perceber. Aí, incrível, né? Mas assim, são alguns anos já a gente trabalhando esse nível de conversa, né, Ingrid? Que facilita um pouco dela em entender os meus mecanismos, de eu entender os mecanismos dela. E o Celso tem uma habilidade também de observar tudo que está acontecendo e indicar isso para mim, né? Independente desses gatilhos que a gente tem, que você fala que tem habilidade, que você também tem essa habilidade de me dizer que ali tá minha personalidade. Não, olha, presta atenção nessa... Será que isso aí não é aquela crença lá e tal? E não, é isso mesmo. Aí eu já volto. É o Theta, a gente fala de crença, né? O Theta vai muito nisso, né? Nesses espaços. Eu acho que a gente, depois que começa a entender um pouco mais sobre isso, é o tempo todo buscando essas questões que estão mais acima dos nossos comportamentos, dessa externalização, né? A gente fala muito em externalização, que é as nossas habilidades, o ambiente que a gente está, a forma como a gente se comporta, mas isso tudo é uma estrutura externa que está tendo alguma coisa por trás disso. E a gente começa a fazer isso o tempo todo, né? Começa a buscar essas respostas. Isso é bem legal pra gente trabalhar. E aí, com conhecimentos como esse, você pode começar a ter ajustes sozinho, né? Você pode buscar apoios, é claro que nem tudo é possível. A gente chama de alguns pontos de choque, quando a gente tem alguns movimentos de crescimento onde não tem condição da gente sozinho. A gente é muito forte, é o que você falou, é muito forte. E aí, mesmo uma pessoa que trabalha vai buscar apoio, né? Todos nós vamos buscar apoio. Não tem saída. Se a gente não buscar apoio, a gente vai ter uma limitação de chegar em algum certo ponto ali, a gente não consegue atravessar. Né? E talvez eu queria que você trouxesse um pouquinho disso também, né? Como é que, mesmo trabalhando os outros, como é que vocês trabalham nesse aspecto? Eu me trabalho muito. Se tem uma coisa, algo que eu sou, é bastante comprometido assim, comigo mesmo. Eu diria que nos últimos 4 anos eu faço pelo menos assim, 2, 3 técnicas diferentes de terapia para olhar para mim, assim, né? Porque... claro, diante dos desafios da vida que a gente falou, o meu primeiro movimento é sempre esse. Surgiu algo estranho, mexeu comigo, né? Tem uma frasinha que até diz, né? Bateu, doeu, pega que é teu, não é do outro. Então, nesse movimento eu procuro tentar elaborar sozinho. Elaborar aquilo ali, mas muitas vezes não rola. Por mais que eu tenha... O meu elaborar, eu fico analisando muito esse termômetro da raiva. Vamos ver o quanto essa raiva vai baixando enquanto eu elaboro. Não, tô vendo que eu tô cheio de raiva, cheio, com uma vontade de falar várias coisinhas. Eu não elaborei suficientemente, não compreendi o que está acontecendo aqui de fato. Se eu percebo que essa raiva segue ali, eu não dou conta sozinho. Eu preciso da ajuda de alguém, ancorando energeticamente, dando uma sustentação para acessar algo que é maior do que eu naquele momento. Claro que maior do que eu nada nunca é. Eu sou muito maior do que tudo. Mas a sensação que eu tenho ali é que eu não vou dar conta. Sim. Porque por vezes essa emoção que a gente sente, né, um termo que a gente usa que é uma emoção elástica, por exemplo. Então, diante de um relacionamento, vamos supor eu, enquanto homem,
estou me relacionando com a minha mulher, surge determinado fato e ali eu me sinto injustiçado. O sentimento que vem, nossa, como ela pôde fazer isso? Isso é uma injustiça. Só que esse sentimento que se expressa dentro de mim agora, dificilmente é a primeira vez que eu senti isso. Ele vem carregado de todas as outras vezes que eu me senti injustiçado. E normalmente há essa primeira marca, né? Normalmente fica registrada também lá na nossa criança interior, né? A primeira vez de. Né? A propaganda já dizia e não errava, né? A primeira vez de alguma coisa é o que fica. E de fato, então, por vezes, esse sentimento de injustiça que eu experienciei agora, a raiz dele é uma dor não resolvida de lá quando eu tinha 6 anos de idade e de repente o meu pai foi levar um irmão para passear e me deixou em casa um dia inteiro trancado, e ali eu me senti totalmente injustiçado, não ficou um registro, uma marca emocional dentro de mim. Que claro, a criancinha ali com certeza não resolveu. Só que por mais que passe um tempo no consciente, ela nem lembre daquilo, aquilo lá foi para uma gavetinha do inconsciente. E se ficou numa gavetinha do inconsciente como algo não resolvido, isso vai tender a ser recriado num outro lugar, num outro cenário, com outras pessoas. Então provavelmente eu vou me sentir injustiçado logo em seguida, ou na adolescência e várias vezes injustiçado. Só que conforme eu não vou olhando para isso, que é normalmente o que a gente faz, eu vou negligenciando, tá, doeu um pouquinho, incomodou, me distraio ali, me distraio lá, isso vai acumulando. Então quando o outro faz eu me sentir injustiçado, é uma injustiça desse tamanho, gigantesca, por isso que fica difícil eu dar conta, né? E aí com uma ajuda terapêutica eu consigo revisitar todos esses lugares e dar um novo significado mesmo, né? Novamente percebendo que o outro me presenteou com uma dor minha não vista por muito tempo. Então o outro é sempre um belo presente. Sim. Resumo, busca ajuda. Vai te ajudar bastante, vai ajudar quem você ama bastante, pode ser a diferença de você ter um crescimento aí como casal, como família, e chegar em lugares que você nem imaginava. E acho que um segundo ponto que eu acho bastante legal, aí trazendo um pouco dessa convivência que a gente fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Eu percebo em alguns momentos você já, por esse conhecimento todo, e meio que instantaneamente, e eu vejo isso nas pessoas que buscam esse autoconhecimento, quando tem algo que dá uma mexida, e aí vem pra dentro e começa a dar uma sentida, né? E eu acho isso muito legal, porque são poucas as pessoas que eu conheço hoje que estão buscando essa alternativa de, ao invés de ter uma reação automática, quando sentem que algo alterou na faixa vibracional, vem pra dentro e fica olhando ali, fica sentindo, fica tentando entender o que é que está movimentando. E é interessante porque no momento que você dá um foco e dá uma luz para isso que está acontecendo aqui dentro, isso, ao invés de ganhar força, ele dá uma abaixadinha, abaixando, na hora que você vê, você está centrado de novo. Né? O legal é que isso ajuda o campo, né? Total. Quando você faz isso automaticamente, você ajuda todo mundo que está ali, né? Todas as pessoas que estão ali no ambiente. E é bem legal. E reparem, né? Pessoas que buscam esse autoconhecimento, buscam esse caminho, tendem a ser menos reativa e mais, em momentos assim, introspectivas mesmo. E às vezes acontece da pessoa estar ali, ó, totalmente centrada naquele movimento, porque tá mexendo. E sentir o que está acontecendo com a gente é uma habilidade, né? Intuir isso tudo, começar a dar nome para isso que está acontecendo. Em processos assim, muito rápidos, muitas vezes já consegue buscar a origem, né? Do porquê que isso está te incomodando agora. Pô, de novo. Que coisa! De novo isso. Então, onde que está isso, né? E aí, é claro que quando a gente busca conhecimento, o Cauê dá treinamentos, inclusive, né? Não é só atendimento, né? Eu passei por processos de teta de conhecimento, a Ingrid me levou para isso também. Para mim foi... Nossa, foi uma explosão de conhecimento e de intuição. Mas me trouxe também essa possibilidade de um único final de semana, que a gente tem essas divisões, de você não buscar só o atendimento, mas me permitiu, eu uso hoje para processos meus. O tanto que eu tive de crescimento hoje com esse conhecimento, para eu mesmo e para nos processos que eu trabalho, essa intuição que esse processo todo me deu. Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, a diferença desses trabalhos individuais, mas a possibilidade às vezes de uma pessoa que está fazendo um trabalho desse, está buscando uma melhoria no relacionamento, está buscando uma melhoria nos processos da vida como um todo, às vezes buscarem uma imersão, um lugar onde você vai ter um apoio que tem um sistema todo trabalhando, concentrado nisso, e que pode te dar um empurrãozinho para você ter uma evolução um pouquinho mais profunda até. Eu considero central, né? E sou um
grande apaixonado, né, por formações, cursos, né, porque para mim a necessidade absoluta, primária da existência é conhecer-se. Tudo que está acontecendo no meu entorno, aqui agora, o que a gente está trocando aqui, serve única e exclusivamente para eu me conhecer mais, para eu saber mais quem é o Cauê, para eu me aproximar da minha essência. E quando a gente pega essas formações, cursos, os de Theta mesmo que eu ofereço, Theta mesmo, as formações que eu dou normalmente se dão em um final de semana inteiro, é um final de semana inteiro olhando para si, buscando essa compreensão, né, assistido por normalmente um mentor, alguém que já ha trabalhado, que tem as ferramentas necessárias para te auxiliar nisso, né, mas também num container energético que vai permitir que tu acesse essas dores. Por vezes são dores, gente, que a gente profunda, sabe, que por vezes sozinho a gente não dá conta. Então, quanto mais a gente tiver inserido, né, numa esfera de coletivo ou nesse contexto terapêutico, ou num grupo onde todos têm esse mesmo objetivo, né, de olhar para si, esse processo se amplia de uma forma assim exponencial, sabe? Eu tenho experiências, algumas que a gente compartilhou aí de Enneagrama, de retiros, onde a gente passa 7 dias só mergulhando dentro de nós, que eu lembro que na semana seguinte, quando eu vou me perceber no dia a dia, eu tô completamente diferente. Não é um pouco diferente, é assim, eu tô muito diferente, sabe? Surgiu determinada coisa na minha vida e eu me mantive ali equilibrado. Não vou dizer que não me alterei, minha vida não é perfeita, vivo muitos desafios ainda, mas para mim fica bem claro que eu sei lidar muito melhor com eles, né? E de formação em formação, sabe? Mais consciência, mais leveza, bem-estar. Para mim, gente, isso não tem preço, sabe? Bem-estar e viver bem, paz, né? Acho que paz, na realidade, é a grande palavra, né? Porque por vezes a gente confunde felicidade com prazer, né? Se tem uma coisa que nos deixa eufórico e agitados é a busca por prazer, né? A felicidade para mim está muito mais conectado à paz. E quando eu mergulho nessas formações, cursos, nas terapias, a emoção, o sentimento que eu mais experiencio é a paz, sabe? Tô bem aqui comigo mesmo, no meu universo interior. É isso mesmo. E assim, uma das coisas que a gente tem percebido, né? É o risco que existe, às vezes, da gente começar a encontrar essas coisas em retiros assim, e a gente voltar para casa e não encontrar. Porque a gente, infelizmente, em alguns momentos, isso acontece com muitas pessoas que vão buscar isso, elas começam a acessar certos espaços que realmente as relações, elas testam a gente o tempo todo nesse sentido, e você nem controlar, porque você muitas vezes não busca isso junto com quem você ama, você vai buscar sozinho ou sozinha, e aí quando você retorna para casa, você está sendo confrontado em certas questões que você não estava antes. E o recado que eu dou aqui, que é bastante importante, é que a partir do momento que existe um dos dois começando essa caminhada, entenda que sim, você vai ser confrontado na sua casa a respeito de processos que vão talvez tirar daquele espaço que você encontrou. Mas já entre nesses espaços buscando entender como você vai conseguir trazer esse sentimento para o seu dia a dia. Isso vai fazer diferença depois para você não ter daí um movimento de crescimento espiritual interno, mas que te afaste das pessoas que estão no seu dia a dia. Isso pode acontecer, a gente percebe isso acontecer em alguns locais. Então, a visão prática disso é que, gente, o mundo real, onde a gente está, lá também é mundo real. Quando a gente vai com uma imersão dessa, a gente encontra espaços assim, aprende espaços assim, aquele também é mundo real. Os dois são mundos reais. Assim como a gente não pode separar mais um trabalho da vida pessoal, já se fala que não existe mais separação, né? Antigamente se falava muito, né? Uma pessoa trabalha. Hoje essa linguagem já está indo embora. A gente, quando vai olhar para processos espirituais, eu entendo que a gente tem que olhar para isso também com carinho, sabe? A gente, infelizmente, tem lidado, e a gente tem falado muito disso, né? De alinhamento de consciências, onde a tendência é a gente acabar se empoderando, mas se empodera tanto que a gente já passa a não suportar mais aquela relação. E o relacionamento iluminado, na verdade, passa por entender que, na verdade, aquela relação ela tá para te ensinar alguma coisa. O livro O Poder do Agora, ele fala bem claramente isso, né? Ele fala que vale mais 3 ou 4 relações ruins que não deram certo do que nada. Do que ficar meditando num espaço vazio, né? Exato. E eu vejo um desafio muito grande que as pessoas gostam de assistir os nossos podcasts, que geralmente têm filhos, né? E olha qual é o desafio, né, da gente que tem filho pequeno. Então a gente tem
o marido, né? O esposo tem a mulher e tal. É uma relação que está cheia de conflito ali, mostrando, na verdade, está cheia de questões, mostrando iluminando luz e sombra dos dois, né? Então tem esse crescimento. E tem os filhos, então nós somos três, são três criaturas diferentes que trazem toda essa luz para isso que muitas coisas que a gente não quer ver, para coisas que a gente quer ver, que a gente gosta, porque eles são puro amor, mas eles trazem uma luz para aquilo que a gente precisa trabalhar também, né? Então, quando, por exemplo, eu saio, aí é experiência pessoal mesmo, eu saio numa meditação, vou meditar ali e já volto. Eu volto, daqui a pouco já começa tudo de novo ali, né? Então eles vêm trazendo ativações, e que são minhas, né? Então o que tá me ativando? Por que eu tô me sentindo assim, pô, acabei de meditar, não era pra estar bem? Depende, né? Depende do que está ativando. Então tem coisa pra trabalhar, tem muita coisa. Então eu tô preparado pra ir trabalhando essas ativações em mim, que vão surgindo, né? Porque a tendência é fugir, né? A gente não quer olhar pra isso. A gente falou um pouquinho sobre isso hoje, mais cedo, que a questão dos filhos, ela é forte porque não existe ex-filho, né? Então, às vezes um relacionamento ele tá ali, tá te testando, existe claro que é importante o respiro, mas é importante enxergar o quanto realmente é possível avançar e evoluir ali junto a esse relacionamento, porque se também não tá te fazendo crescer, faz sentido. Agora, no momento que você tem um filho, e ele tá ali todo dia, tem pra você ir. E o amor incondicional passa por a gente olhar a humanidade como a gente ama nossos filhos. Exato. Porque eu percebo que na bolha, gente, é muito fácil. E eu fui alguém que no início do caminho das curas, eu fui para esse lugar do isolamento. E eu percebia que ali era muito fácil mesmo, de manhã acordando, meditando, na minha leitura. Aí era gostosinho, porque, como eu falei, o meu inconsciente, a forma que o meu inconsciente mais se revela é através do outro, do relacionamento. Quando eu estou na bolha, eu estou inclusive dificultando esse meu acesso a essas partes minhas sombrias, escuras, não vistas tão facilmente, né? Uma pergunta que eu sempre faço também, né? Existe uma vida sem problemas? Não. Porque os problemas, eles nos convidam ao movimento, eles nos convidam à transformação. Né? Problemas talvez nem seja a palavra, né? Uma vida sem desafios, né? Eu gosto mais dela porque o desafio dá uma sensação, né, de superação. Não existe, gente. Porque eu, por exemplo, até no caminho do autoconhecimento, eu me lembro que eu sempre tinha uma esperança de tipo, vai chegar uma hora que eu vou resolver tudo e aí vai ficar bom. Só que essa hora nunca chegou e hoje o próprio universo das terapias e curas me mostraram que sempre vai existir. Sempre tem algo a mais aí. E é através do desafio que a gente é movido a se mexer mesmo. Porque do contrário, gente, se não tiver o desafio, a gente senta e espera por muito tempo. Procrastinar é algo muito humano. E ele vai te levar a outros desafios, né? A gente só vai encontrar desafios diferentes, mesmo sozinho, né? Verdade. A gente tem que gostar da gente mesmo, né? Também. Gente, eu acho que avançamos bastante. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, tem mais algum ponto que você gostaria de trazer? Não, eu acho que a gente não falou muito das crianças, mas eu acho que é isso. A gente pode fazer um podcast só para falar de filhos e teta, enfim, né? Eu acho que a gente falou bastante de relacionamento, acho que teve bastante coisa muito profunda. Eu agradeço muito ao E, que eu gosto muito do perfil seu do Instagram, a gente vai colocar aí, né? Vamos deixar disponível. Vamos colocar Cauê Samar, @CauêSamar direto, né? @CauêSamar, tudo junto, _ terapias. Para quem estiver buscando, né? Recomendo que siga também o Cauê para buscar esse processo de autoconhecimento. A gente também tem uns links nossos também que a gente vai colocar aqui embaixo. Vamos colocar aqui embaixo. Mais algum recadinho, Cauê, que você queira passar aí para quem estiver assistindo? Não, a grande mensagem é essa que eu já comentei, né? Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é tudo, né? Imagine que o universo não passa de um grande espelho. E se eu, por exemplo, se eu me vejo sorrindo, vamos supor assim, nesse espelho, não adianta eu tentar mudar a imagem no espelho, esse sorriso no espelho. Não, eu preciso mudar aqui. Então o autoconhecimento é a grande chave para tudo. Invistam em vocês mesmos. Nunca é gasto investir em si. E se autoconhecer como casal, mais desafiador ainda, mais legal ainda. É isso, gente. Então agradeço bastante. Valeu, que você venha mais vezes aí. Que assim seja. Agradeço também muito. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu.